Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, dos versículos 1 ao versículo 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. Lugares aos quais Deus nos leva. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel, e a mão de Deus estava sobre ele, e que o levou a um lugar que estava cheio de ossos, a um vale cheio de ossos, e ali ele deixou ele. E aí, irmãos, vem a pergunta: por que Deus nos leva a determinados lugares? São lugares que, em algumas vezes, nós não gostaríamos de estar lá. Outras vezes a gente vê que não é um lugar muito bom, mas o Senhor nos leva. E nós temos que entender a soberania de Deus. Ele é soberano, por isso ele nos leva a determinados lugares. Então, por que Deus nos leva a esses determinados lugares? O Senhor levou a Ezequiel, olha como é que ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito. Quando você quer passear, você vai para uma praça, você vai em um shopping, você vai no calçadão da praia à noite e passeia, mas você não sai de casa para passear no cemitério. Porque o cemitério não é um lugar maravilhoso para se passear. Não é um lugar aprazível, não é um lugar convidativo. Não é, ninguém quer passear. A gente vai no cemitério quando vai sepultar alguém. E outra coisa que a gente observa aqui é que ele foi levado pela mão do Senhor. E o Espírito do Senhor levou ele lá e deixou ele lá. É como se o Espírito chegasse lá, deixasse ele, saísse e deixasse ele lá só. Mas há uma coisa que nos chama a atenção, que é o versículo 2, que ele diz: Ele me fez andar ao redor desses ossos secos, para ter a certeza de que aquele era o lugar que Deus havia levado ele mesmo. Deus me trouxe aqui e começar a meditar. Por que Deus me trouxe aqui? Então é neste lugar que o Senhor me trouxe, porque Ele quer falar comigo de alguma forma, alguma coisa o Senhor quer me dizer. Quando Deus nos leva a algum determinado lugar, Ele tem um objetivo nisso. Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ezequiel agora tem a certeza de que Deus havia levado ele para aquele lugar e tinha deixado ele lá. Deus faz algumas perguntas, mas ele quer resposta. Ele pergunta a Ezequiel: esses ossos podem reviver? Senhor, tu sabes. Por que ele responde dessa maneira? Porque depois de observar, irmãos, aquele lugar, aqueles ossos, ele percebe que somente Deus saberia dessa resposta. É como se ele dissesse: Senhor, olha, eu vou ser muito sincero.
Do meu ponto de vista, a resposta é não. Esses ossos não podem reviver. Porque estão sequíssimos, não tem um menor fragmento de líquido nesses ossos, então não tem vida, não tem como ter vida. Agora, do ponto de vista do Senhor, as coisas mudam. Então o Senhor sabe. É como se ele dissesse: se o Senhor quiser que esses ossos revivam, eles reviverão. Então Ezequiel reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. Nós passamos por dificuldades, irmão, nós passamos por caminhos, por lutas, que às vezes a gente fica encurralado, sem poder fazer nada. E o nosso problema maior, vem o sofrimento maior para nossas vidas, é porque a gente pega um Deus tremendo, grande, e vai reduzindo a ele a nada. E queremos colocar Deus no nosso tamanho. E é aí que a gente se prejudica. É aí que a gente erra. Porque nós temos que olhar para Deus como um Senhor soberano, maior que o universo. Nós somos pequenos, nós somos finitos, mas Ele não. Então os problemas crescem à medida que a gente diminui o tamanho de Deus. E o que acontece é que, mesmo estando num vale de ossos secos, como Ezequiel estava ali, tudo pode mudar. De repente, agora não tem mais ossos secos. De repente, agora não tem mais pessoas mortas. De repente, agora é um exército numeroso, como ele diz, sobremodo numeroso, que está vivo. As pessoas ressuscitaram. Mas da forma como elas estavam, irmãos, não havia a menor possibilidade de ressurreição para aqueles ossos sequíssimos, como Ezequiel observou. Então, irmãos, que essa palavra fique no seu coração, que você possa, a cada dia, crer mais no Senhor, confiar no Senhor. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, faça como o salmista: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, o Senhor estando conosco, irmãos, é tudo o que nós precisamos. Deus amado, nós queremos louvar o teu nome pela tua graça, Pai. E nesta hora eu quero pedir, Senhor amado, por todas as pessoas que estão aqui, que a mão do Senhor esteja abençoando, imuniza os teus servos, Pai, que este vírus não chegue à casa deles, que não chegue aos corpos deles, mas que o Senhor ponha a mão de poder, a mão poderosa do Senhor amado, para que eles sejam impedidos de chegar até os teus servos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai operando com teu poder. Entra na casa de cada servo teu agora para abençoar, Pai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua graça e derrama sobre nós a tua bênção, Pai amado. Muito obrigado pela tua bênção, pela tua graça. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.